amigo e mestre Jesus, nossos amigos espirituais de luz, nossos protetores, nossos mentores, que a paz, a harmonia e o amor do nosso mestre envolva a todos. Que a espiritualidade maior intua nossa querida palestrante Núbia nas reflexões dessa manhã. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia mais uma vez, meus amigos. Tá meio fraquinho, né? Vamos lá num bom dia mais forte, mais firme. Bom dia. Bom dia. Aí, viu aí como melhorou? Bom dia aos nossos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Aninha vai fazer a leitura do capítulo. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é dele. São Mateus 5:3. A incredulidade se divertiu com a máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como a respeito de muitas outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entendia os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e para os orgulhosos. Desculpe, e não para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta opinião de si mesmo e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre a própria pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se acreditar acima de tudo os faz, muitas vezes, negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, a negar a divindade. Ou, se eles consentem em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, isto é, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos que são, por si mesmos, suficientes para bem governar, tomando sua inteligência com a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podendo acreditar sequer na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam, seus julgamentos são, para eles, sem recurso. Se eles recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é porque essa esteja além de sua capacidade, mas porque, ao seu orgulho, revolta a ideia de uma coisa acima da qual eles não podem se colocar, o que os fará cair do pedestal. Eis porque eles só têm sorrisos de desdém para tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muitos de espírito e ciência para acreditarem nessas coisas, segundo eles, boas para pessoas simples, tomando os que levam a sério como pobres de espírito. Todavia, digam o que disserem, lhes será necessário entrar, como todo mundo, nesse mundo invisível que eles ridicularizam. Será lá que seus olhos se abrirão e eles reconhecerão o seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode conceber da mesma maneira aquele que conheceram seu poder e aqueles que humildemente se submeteram às suas leis, nem tratá-los de forma igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus afirma que ninguém é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade do espírito, que
que o ignorante, que possui essas qualidades, será preferido ao sábio que acredita mais em si do que em Deus. Em qualquer circunstância, ele põe a humildade ao nível das virtudes, que aproximam o homem de Deus, e o orgulho entre os vícios que ele os afasta. E isso por uma razão muito natural, que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Vale mais, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico de qualidades morais. Obrigada, Aninha. Ai, gente, outro bom dia. Bom dia. Pessoa carente é assim, viu? A primeira das bem-aventuranças. Em um outro evangelho, esse tema ali é tão importante que ele é organizado, ele é dividido em 2 evangelhos para a gente ler diferentes aspectos dessa bem-aventurança e dessa virtude da humildade. No outro encontro, para aqueles que estão retornando, para os nossos participantes assíduos, nós falamos da humildade no viés da nossa capacidade de aprendizado, da nossa abertura, da nossa postura de aprendiz continuamente. Por mais que a gente saiba um tema, por mais que a gente domine um assunto, a capacidade da gente se renovar, inclusive neste assunto. E a capacidade da gente estar de coração aberto para o novo. Falamos para a gente não ser água parada. Lembram? Água parada, mas água que se renova. E hoje, inspirado nesta parte que Ana trouxe na leitura do Evangelho, nesse trecho, e que já no final aborda a simplicidade do coração. Eu quero compartilhar com vocês um outro aspecto dessa simplicidade do coração e dessa postura de aprendiz. Eu quero falar sobre uma coisa muito comum, sobre o melindre. Nessa postura de aprendiz, nessa simplicidade do coração, a gente acha bacana isso, mas na dinâmica da vida, às vezes um melindre, e melindre aqui, no sentido de uma suscetibilidade a qualquer palavra que fala, a gente acha que é contra a gente, tem algo por trás daquela palavra, e a gente aí não está aberto. Porque se vem uma crítica, a gente, em vez de observar o que vem, a gente entra na defesa. Vai para o melindre. Se alguém passa por nós e não dá bom dia, não fala, quem é o nosso conselheiro nesse momento? É o amor, no sentido de deve ter ocorrido alguma coisa para aquela pessoa não falar comigo, ou é um julgamento, passou por mim e nem falou? Percebe? É sempre uma sensibilidade, como se a gente fosse o centro, às vezes inconscientemente. Aquilo ocorreu, certo? Foi contra a gente. A gente fala com a pessoa não responde. A pessoa um dia é amigo, outro dia não é. É contra você? Será se é contra você? Será se aquela pessoa está num bom dia? Será se aquela pessoa lhe viu? Mas o primeiro pensamento que vem na grande maioria é um certo melindre, é um certo julgamento do outro. Então, hoje eu faço um convite, a gente passou a Semana Espírita falando muito de amor. Então, eu faço um convite para a gente ter amor com essas situações da vida e
com a gente. E com a gente. Tem uma palestra do Augusto Cury, que ele traz uma sigla interessante. Ele fala DCD, duvide. Né? Quando alguma coisa lhe acontecer, que vier um pensamento, fez, isso aí está falando de você, viu? Duvide. Duvide no sentido, processe a informação. Não caia na própria armadilha emocional de achar que aquilo é contra você, é uma crítica, é por sua causa. Duvide. E depois critique. O que o seu bom senso lhe orienta? O que o seu bom senso lhe diz dessa situação? Critique, avalie. Avalie a situação, o fato. O fato. A gente tende a misturar fato com emoção. Até quando a gente vai dizer para o outro alguma coisa, a gente não vai sempre no fato. A gente mistura tudo, fato e emoção. E depois, determinação para agir diferente. Determinação, então, duvide, critique e tenha a determinação de agir diferente. Por que eu falo determinação? Porque a gente tem o hábito de agir de uma forma e para mudar o comportamento é necessário uma mudança, inclusive, de hábito. Às vezes a gente tem o hábito de ver o lado negativo de uma coisa, e não é que você seja ruim ou obsessor, não. É um hábito, já uma predisposição ao medo, uma predisposição à crítica, uma predisposição à justificativa. Então é mudança, é determinação para mudar. É um convite para parar de reclamar e fazer diferente. Porque aquela pessoa que fez de propósito para nos tirar do sério, se você vê assim, há várias verdades. Há várias verdades. Ela pode ter feito porque ela é assim, não tem nada a ver com você. Sinto lhe dizer, você não necessariamente é o centro do universo dessa pessoa. Às vezes ela fez porque é ela mesma. Tem nada a ver contigo. Não se sinta tão importante ainda pelo lado negativo. Esse é um viés. Outro, ela pode sim ter dito que é o que ela acha. Agora, por que aquilo nos incomoda? Por que aquilo incomoda você? Então, se uma pessoa, vou pegar um caso simples, se uma pessoa passa e não fala, nada de melindre. Você diz, fulano, fala. Às vezes a pessoa está distraída. Às vezes ela está compenetrada. Às vezes ela nem acordou ainda. Mas a gente acha tudo. Menos, né, na sua maioria, menos, às vezes perguntar o que foi. E se naquele dia ela não falou mesmo, é dela. Isso muda a forma como a gente gosta de uma pessoa? A gente gosta numa relação de troca ou porque gosta? A gente cobra de volta. É assim o amor, a gente cobra de volta. Eu fiz isso por você, eu cuidei de você, aí a gente cobra de volta e agora eu estou vivendo isso e você não. Como assim? É cobrança? É contabilidade? Ou você fez naquele momento porque é seu, porque está em você cuidar, porque está em você, você se sentiu bem com aquilo. O amor é uma experiência que parte da gente. Presta atenção
quando a gente ainda coloca na contabilidade, que é um aprendizado. Há um aprendizado, por que eu cobro? Então, sai da cobrança, e se aquela pessoa, aquele comportamento é importante para você, não vai na cobrança. Diz para a pessoa, fulano, você me faz tão feliz. E quando você age assim, eu fico triste, mas não cobrando. É esclarecendo a expectativa. Filho, esclarece a expectativa. Isso é inteligência emocional, é a capacidade de trabalhar as próprias emoções, de falar sobre as próprias emoções, mas não na culpa do outro, não na culpa do outro, mas trabalhando a si próprio. Eu me sinto assim, isto é importante para mim. Percebe? Não o julgamento do outro. A gente vai para a literatura espírita e quando fala de Melindre, gente, Melindre é filha do egoísmo. É uma comparação como um filho do orgulho, do egoísmo. Do orgulho é não aceitar críticas, porque o que eu faço está tão bem feito, como assim a pessoa veio criticar? Como assim? Como se eu cantei, vou pegar um exemplo, canto uma música linda de todo o coração, alguém faz uma crítica, como assim? Não, porque se eu escuto a outra, olha que coisa mais linda, escutar o outro, mas se eu não escuto, eu estou trabalhando só comigo, por isso que a gente diz, vem para o egoísmo, é só comigo. Então não, a gente compartilha, é uma palestra, é uma aula, é o trabalho, é tudo. Por mais que você tenha se esmerado em algo, se vier uma crítica, escute. Se ela fizer sentido, fato, olha o fato. Se ela fizer sentido, aproveite o presente, aproveite a capacidade de melhorar. Se ela não fizer sentido para você, não fez. Não tem presente que a gente recebe e usa. Tem presente que a gente recebe, guarda ali, usa de vez em quando. E tem presente que a gente recebe, mas não tem nada a ver com a gente. A gentileza da pessoa, mas não tem nada a ver com a gente. Então a gente não usa. Se alguém lhe dá um presente que não tem nada a ver com você, não use. Mas para que ficar brigando com quem lhe deu o presente? Não aceite. Ou você está aceitando e querendo jogar o presente de volta na pessoa. Toda vez que algo nos incomoda, existe uma energia psíquica já na gente que encontrou uma aderência. Então, digamos que alguém fez uma crítica a algo que você fez. E aquela crítica ali bateu, né? Bateu, você sentiu. Pergunte o que é, eu ainda não estou seguro. Esqueça a pessoa. Ela deu o presente e se foi. Pegue seu presente, se aquilo lhe incomoda, pegue seu presente e diz, o que é que acontece? É o que? Eu estou insegura? Por isso que essa crítica me bateu. Se eu estou insegura, o que é que eu posso fazer? Esqueça a pessoa já foi. Não se vincule à energia daquela pessoa. O que é que eu posso fazer para melhorar a minha autoconfiança? Se a pessoa passou por mim e não falou, por que me incomodou? Eu brinquei com vocês no início, é carência? Se for, normal, trabalhe, diga, eita, o que é que eu estou tão carente? Trabalhe, é um exercício para dentro, por isso que a gente pega a humildade
como o valor da primeira bem-aventurança. É que ele é contínuo, ele é um pilar, ele é uma base para as outras. Eu preciso estar aberto a ouvir, a ir no meu processo de autoconhecimento, a respeitar o outro, a me respeitar e não aceitar determinados presentes. Aí depois que eu me fortaleço, eu caminho para outras bem-aventuranças. Não ser melindroso é simplicidade de coração. É simplicidade de coração. Às vezes a gente fica com melindre porque a amiga da gente está sendo mais amiga da outra, contou para a outra, não contou para a gente, chamou alguém para sair, não chamou, por que não chamou? Gente, às vezes uma pessoa tem muitos amigos, aí faz uma festinha de aniversário, chama alguns, porque não dá para chamar todos os amigos. Uma pessoa assim, próspera, cheia de amigo, coisa boa. Aí chama uns, aqueles amigos que não foram. Melindre, por que eu não estou ali? Melindre, ama aquela amiga, diga, eita minha amiga sortuda essa, na fartura. Nem coube todo mundo, mas eu sei que comigo vai ser particular. Brinca com você, brinca no sentido, aceita de uma forma bacana com você e com o outro. Mas aí, às vezes, vem o melindre e a gente perde um amigo. Ciúmes, melindre, medindo emoção. Gosta mais de fulano do que de mim. Não foi porque não me viu, porque falou com fulano, não falou comigo. E daí? Muda seu amor? Seja bem resolvida, bem resolvido. Está perdendo, passou, nem te viu, nem recebeu sua energia, está perdendo. Brincadeira à parte, trabalha com mais simplicidade, com mais emoção, com mais simplicidade de coração. Essas situações do dia a dia. Está no trabalho, alguém chegou, está calado, está de cara feia. É possível que alguns digam, não, isso aí, ó. Aí comece a avaliar a situação. Foi por ontem, por tal problema, ou então está com raiva, não está falando com fulano. E se a pessoa estiver com algum problema pessoal, e a gente nem se aproximou para perguntar, fulano, fato, você vai para o fato, não para o julgamento do que você acha. Fulano, estou lhe achando um pouco calado hoje. Fato, a pessoa não está calada? Fechadinha ali? Tudo bem com você? Tá, tudo bem sim. Qualquer coisa me fala. Fato. É ver o outro, é amar o outro, é menos melindre, menos julgamento, e mais abordagem, relacionamento com o outro. Isso vale para relacionamento a dois, isso vale dentro da família, isso vale no trabalho, isso vale com o vizinho, com todo mundo. Quando a gente percebe o universo, que ele tudo não é por nossa causa. Cada um é uma pessoa, age de um jeito por motivos mais variados. Mas quando eu enxergo a outra pessoa, humildade para ver o outro e para voltar para si próprio. E o melindre, ele tem duas formas deve ter muitas, mas eu vou colocar aqui duas formas de expressão. Quando a pessoa está melindrada, tem uma que fica agressiva e começa a justificar as coisas e a julgar. Né? Não, ela fez isso porque sabia mesmo que eu ia ficar com raiva. Não, ela não fez por ela, não. Ela fez porque sabia que era para eu ficar com raiva. Às vezes a gente não faz isso, fulano fez isso, foi para isso mesmo. Ou seja, é a nossa raiva em detrimento do comportamento do outro. E existe outro tipo de reação,
que é igual àquela plantinha. Como é o nome daquela plantinha que a gente toca? Mari, tem um nome que se dá no interior. Maria. Fecha a porta. Eu vou por essa aí. Maria fecha a porta. Toca na plantinha, aí ela... Então, algo acontece, ela está toda animada, você chega toda animada. E eu digo você, gente, porque em muitos momentos... vou fazer uma metáfora aqui. Quem nunca ficou melindroso em algum momento, que atire a primeira pedra. Em algum momento, a gente deve ter sido, sim, melindroso. O que não pode é a gente ter o hábito direto, um melindre. Um melindre. Aí tem gente que Maria fecha a porta. O dia estava maravilhoso. Aconteceu algo com outra pessoa em relação a ela. Pronto. Ela pensou que foi por ela e se fecha. Perdeu o dia. Dia triste. Fecha. Se fecha na tristeza. Gente, vale a pena mesmo esse melindre? Mas como é que a gente faz para melhorar essa situação? É treino, autoconhecimento e coragem de ser aprendiz. É muito comum quando a gente está num propósito do bem, está aqui estudando, buscando se melhorar, e que a gente dá umas patadas que não combina com o nosso propósito de desenvolvimento, a gente sente até vergonha e dá vontade de jogar para debaixo do tapete. Faça isso não. Faça isso não. Aproveite esse presente maravilhoso que chega à sua consciência e cuide dele. Cuide dele. Aí você diz assim, gente, como eu ainda estou ignorante? Cuide, diga. Comece a se perguntar. Olha o autoconhecimento, olha a humildade de se voltar, esquecer o outro e vir para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento. E se perguntar, por que eu ainda respondo assim? Por que eu ainda saio do sério? Por que ainda há essa raiva em mim? Se cuida. Porque essa é uma oportunidade de cuidar da gente. Os sentimentos, de forma geral, são importantes, gente. Ter medo, o medo tem sua função. Se a gente não tivesse medo, a gente ficava exposto a muitas coisas desnecessárias. Atrairia muitos sofrimentos desnecessários. Se não tivesse medo, a gente iria para frente de um carro. Tem medo? Pode passar. O medo faz com que a gente tenha cautela em determinadas coisas. Aqui um exemplo físico, mas na vida ele nos protege. Mas quando ele está muito grande, há algo que se cuidar. Há algo a trabalhar ali. Mas a receita do outro não necessariamente serve para a gente. A gente precisa voltar para a gente e ver por que está rolando daquele tamanho. Isso serve para medo, para ansiedade, para muita coisa. É treino. Então aceite com humildade o que lhe chega, não para ter culpa, não para botar peso, porque a gente só responde errado enquanto a gente não aprende. Eu vou trazer a música, um trecho da música que Rose trouxe aqui para a gente. Cada um carrega em si o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. Quando a gente é infeliz, quando a gente está triste, é que algo ainda falta a gente aprender. Eu posso colocar a culpa do outro, ou posso perguntar o que depende de mim que eu posso fazer para ser mais feliz. Humildade, simplicidade de coração. Se nada tiver, quem sabe a paciência, quem sabe a resiliência, quem sabe o tempo, um bom conselheiro.
Isso é aprendizado também. Isso é aprendizado também. Então, assim, atenção aos melindres. Agora tem o outro lado da moeda. Tem aquele, o dono da razão, que quer falar o que acha, e quando você não concorda, ele fez, todo mundo cheio de melindre. É o outro lado. Presta atenção ao direito do outro. Nem o melindre vivendo, nem o melindre opressor. Se o outro não concorda, é porque ele não concorda. Então não caia nessa armadilha. Não caia na armadilha do melindre pessoal e não caia na armadilha do outro que diz que você está melindroso, quando o seu coração lhe diz que não. Não é questão de melindre, não. É questão de opinião. Sejam assertivos. Espíritos que se desenvolvem. Fortaleçam a autoestima. Fortaleçam a autoestima. E sempre voltem para si. Ajuda. Tem um espiritualista, o Bruno Gimenez, ele fala assim, ajuda às vezes a tirar esses pensamentos que não saem da cabeça. A gente quer parar de pensar naquilo, a gente até nem quer estar com aquele melindre, mas o negócio fica ali na cabeça e não consegue tirar. E ele traz esse aspecto, que quando fica na nossa cabeça, é que encontrou uma ressonância na gente, seja por experiências anteriores, que você diz, de novo, isso não. E aí você entra na defesa. Isso é, antes de falar até do que ele falou aqui, gente, uma atitude melindrosa é cansativa, física e emocionalmente. É cansativo, você está sempre na defesa. Você está sempre vendo o que é que vem do outro e se preparando para se defender. É cansativo, adoece. A longo prazo, adoece. Se livra dessa bagagem. Deixa o que é do outro com o outro e cuida da sua bagagem. Limpa. Tira essa sujeira psíquica, tira essa sujeira emocional. Esse sentimento de tristeza, de mágoa, sabe? Não, de fofoca. O melindre às vezes vai para a fofoca. Porque a gente precisa achar alguém que entenda a gente, para a gente dizer exatamente, para a pessoa dizer, entendo. Não. Mude a postura. Não procure justificativa. Procure analisar o fato. O fato. E use do seu potencial com muita sabedoria para mudar isso. Quem sabe? Quer ver uma coisa? Avaliem. Pode até pegar um papelzinho, deixar perto de vocês. Todas as vezes que vocês reclamarem durante o dia, perceba se você faz mais elogio, se você está reclamando mais. O que é que você faz mais durante o seu dia? Não estou falando, eu trabalho mais. Não, estou falando de comportamentos que podem estar no trabalho, em casa, em qualquer lugar. O que é mais presente? Acolhimento, amor, reclamação. O que é que rola? O que é que rola na prática? Porque viver o Evangelho é levar o que a gente está aprendendo para o dia a dia, para a prática. E quando a gente olhar aquele balanço, quem diz, gente, eu estou muito chata. Eu estou muito chata. E a gente acha que chato é o outro. E digo mais. Pessoas melindrosas, os amigos, e estou falando as pessoas que gostam, elas ficam treinando as palavras para não dizer nada que o outro possa achar algo diferente. Dá trabalho. As pessoas tendem a se afastar,
Aí você vai ter justificativa, sim, no melindre, porque está sozinha. É chato. Quando a pessoa, não sei se vocês já vivenciaram, seja temporariamente, em decorrência de alguma situação, ou de forma permanente, porque é o tipo de uma pessoa que você precisa, toda vez que vai falar, às vezes você nem é natural. Você mede. Mede porque qualquer coisa que você diga, que possa ter uma segunda conotação, em vez do acolhimento, pode virar uma briga, melindre. Não é bacana para a própria pessoa, não é bacana para quem convive e não é bacana para quem faz, que é o que nós falamos do outro lado da moeda. Então, que tal se avaliar, se olhar, ir para dentro, autoconhecimento, ver o quanto disso tem e ter a determinação de mudar de atitude. Treino. E é bacana. Experimentem. Você vivencia uma situação de um defeito de uma pessoa. E aí você encontra outra, a língua coça para compartilhar aquilo que você viu e você não faz isso. Não faz, porque você tem um para quê? Para que você vai fazer a divulgação de algo que não foi bacana, a não ser que seja para melhorar? Treine. Aceite a própria humanidade e treine. Treine não falar mal dos ausentes. Treino de quem quer ter uma experiência boa. Para quando a gente terminar essa experiência terrena e dizer assim, foi massa, não foi fácil. São experiências, é assim que a gente cresce. Então, treine. Bruno Gimenez diz assim, oxigena. A gente precisa oxigenar. Então, se algo não sai da cabeça, vai fazer uma atividade, gera oxigenação no corpo. Tenta mudar o pensamento. Uma outra lembrança. Tenta se desvincular. Pessoas que trabalham com traumas, elas, em vez de, quando você vive uma situação, aquela situação é muito nítida na sua cabeça, e você fica remoendo. Isso acontece, inclusive, no atendimento nas mediúnicas. A pessoa fica vivenciando aquilo com emoção e tudo. E acontece com a gente, independente de estar desencarnado. Parece que a gente fica revivendo a dor de uma separação, revivendo a dor de sabe, as maiores dores, revivendo a dor de uma doença, como se precisasse reviver, mas fica revivendo. As pessoas que trabalham com trauma desenvolvem uma abordagem justamente para tirar você daquele ambiente de ficar vivendo a dor. O fato aconteceu, ele está ali, o fato existiu, ele não muda. E trazer você para espectador. Trazer você para espectador. Não para quem está vivendo, para ator. Para espectador. Se afasta. Porque você é capaz de ver com mais clareza as ideias. Isso ajuda. Isso não é do Bruno, mas isso ajuda no melindre. Sai da situação. Olha de fora. E não se desgasta com coisa pouca, gente. Tanta coisa grande para dar conta na encarnação e a gente se desgasta com coisa pouca. Uma das maiores sabedorias da idade é que a gente já não se irrita com muita coisa. Ah, é porque a gente se acostumou? Não. É que a gente aprendeu que não vale a pena. Coisa pequena. É que quando a gente está no caminho, é tudo a ferro e a fogo. A gente descobre que ferro e fogo queima a gente também. Aí a gente começa a usar outras abordagens que prejudiquem menos a gente, porque quando a gente entra numa briga, movimenta o corpo, o espírito, movimenta tudo. Então é por causa do outro. Quanto vale
Então, a humildade e a simplicidade do coração evita muitos problemas. Tem problemas que eles fazem parte da dinâmica da vida. Mas tem alguns que é a gente que traz. Tem alguns que a gente escolhe. Não abre mão. Quantas vezes a gente diz, não vou esquecer. Não vou deixar para lá. Como assim, criatura? Essa pessoa vale mesmo tudo isso? Tem certeza que essa pessoa vale tudo isso? Pense em você. Joga esse presente fora, velho. Deixe com ela. Simplifica. Simplicidade de coração. Então, quem sabe, durante esta semana, inspirado neste evangelho, você possa dar uma olhada em você. Como está? Se anda muito melindrosa, se anda se irritando fácil, se anda brigando fácil, se chateando, se fechando, ou se o amor está numa fase que está em alta, amor com você, amor com o outro, tudo na paz, está de boa. Está de boa porque o coração está de boa. Está tudo tranquilo e favorável. Aquilo que depende da gente. Porque o que não depende, estamos juntos. Ou seja, vamos juntos modificar, ver o que é possível fazer. Mas o que depende da gente? Levanta essa bandeira do amor. Faz o amor ser seu conselheiro. Ser seu conselheiro, inclusive na compreensão com os outros. Quando a gente vai para o livro dos Espíritos, lá na parte 3ª das leis morais, tem uma lei moral que é a lei da caridade. E é interessante que logo no início dessa parte das leis morais, Kardec pergunta aos Espíritos se teria alguma lei que seria mais importante. E a resposta é que todos têm a sua importância, todas as leis descritas lá que foi sistematizada lá, e ali só para efeito de sistematização. Mas os espíritos falam assim, mas se a gente tiver que dizer que tem uma, seria a lei da caridade. Aí diz caridade, ajudar o próximo, é isto? Aí a gente vai lá para a lei da caridade. E aí tem uma outra sigla, que eu acho assim bem bacana, para a gente lembrar, até para servir de alerta no dia a dia da vida. BIP. BIP. Um alerta. BIP, BIP. Benevolência. Indulgência. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Isso é amor na prática. Então, quando a gente fala de caridade, é mais que contribuir. Então, não potencializar, não trazer para si as imperfeições dos outros, é caridade. Você tem sido uma pessoa caridosa? Essa aí é um bom balanço. Em vez de medir o amor dos outros, o comportamento dos outros, como é que está aí na escala o exercício da caridade? Coloca a meta para si mesmo, potencializa esses resultados. Esse é resultado bom de se alcançar. A gente não pode passar ano após ano, fecha o ano e a gente faz promessa para o outro ano. A vida rola todo dia. Será se a gente é um cadinho, como dizem em Minas, né? Será se a gente é um cadinho melhor do que fomos o semestre passado, o mês passado, o ano passado? Potencializa esse seu resultado, mas quando eu falo esse seu resultado, eu estou falando potencializa
o que você é. Seja a sua melhor versão. Deixe brilhar. Não seja tímido para ser seu melhor. Ainda tenho aqui 5 minutos? Tá. Tem um texto desse livro de Chico Xavier, Contos e Apólogos, que Chico Xavier traz um relato. É um dos capítulos, o remédio objetivo. Aí Chico Xavier, ele conta a história de Isidoro, que é um colaborador, trabalhador, uma pessoa do bem, que praticava a caridade, mas suscetível às críticas, bem dentro do que a gente está falando, suscetível às críticas. Aí tão logo vinha nas mediúnicas o benfeitor espiritual. Aí ele dizia, irmão Policarpo, que era o benfeitor espiritual. Aí ele dizia, irmão Policarpo, eu estou tão exausto. O que você me aconselha? O mau juízo me sufoca. Se eu cumpro minhas obrigações, aí eles dizem que eu sou bajulador. Se eu me afasto do dever, diz que eu sou preguiçoso. Se eu tomo a iniciativa, diz que eu sou afoito. Tudo que eu faço, tem alguém para fazer uma crítica. E aí, o benfeitor espiritual diz assim, meu amigo, o plano terrestre é ainda de enormes contrastes. Aí ele fala, a hostilidade, ela ainda precisa ser muito trabalhada. Isso é um campo para o trabalho. E terminava. Quando via Policarpo de novo, na outra semana, quando Isidoro tinha uma vez, o que vocês acham que ele fazia? Ô Policarpo, o que você me aconselha? Tem sido tão difícil, Policarpo. E falava do que o pessoal andava falando dele. E Policarpo, de novo, dizia a ele, paciência, meu irmão. A vida é assim mesmo. Segue adiante. Até que 1, 2, 3, 4 vezes. E aí aí Isidoro, o trabalhador, chega aí num trabalho e diz, Policarpo, é que eu queria que você fosse um pouco mais objetivo. Tem alguma coisa assim para eu fazer, para parar com isso, para parar com as críticas? Aí o benfeitor espiritual disse, você está querendo um remédio objetivo. Ele fez isso, eu queria um remédio objetivo. Você me diz o que fazer, eu faço e a gente acaba com as críticas. E aí ele fez, ok, pois bem, concluiu o amigo, a única medida aconselhável é a paralisia da consciência. Tome meio quilo de anestésico por dia, descanse o corpo, durma o resto da existência, despreocupe-se de todos os deveres, fuja a aspiração de elevar-se, que você vai resolver. Ele calado ficou e nunca mais perguntou ao benfeitor qual era o remédio objetivo. Gente, as adversidades, os contrastes, fazem parte da experiência da vida. Deixar de viver as experiências é deixar de viver, Então, quando as adversidades chegarem, experiências, use sua melhor sabedoria. Sua melhor sabedoria. O remédio objetivo não é paralisar tudo. O remédio objetivo é a humildade do aprendizado, trabalhar sempre e continuar. Cada experiência nos convida a algo. Então vamos tirar essa do melindre, vamos exercitar essa do melindre, jogar fora, não nos pertence mais. Vamos para frente, vamos juntos, estamos estudando o Evangelho, vamos para a prática junto.
nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Muita paz, muito amor e muita sabedoria.